Dia, crianças. Espero que estejam todos bem de saúde. Estou morrendo de saudade e que tenham voltado entusiasmados aí para o nosso segundo semestre. Bom, iremos dar início aí para o capítulo 6, a página 20 do volume 2 dos livros de vocês. Brasil, República Nova. Vocês podem ver aí na imagem de abertura a comemoração do Dia do Trabalho no estádio Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, em 1942, né? Trabalhadores aí em um desfile, carregando aí a fotografia de Vargas. No final da década de 20, o Brasil vivenciava aí os efeitos da crise de 29 que ocorreu nos Estados Unidos. A política do café com leite tinha dificuldades para se manter, em virtude das disputas de poder entre as oligarquias locais. Foi necessário que o Brasil passou por uma transformação. Foi nesse cenário aí que o Brasil passou por uma transformação política e econômica, denominada Revolução de 1930. Por meio dela, Getúlio Vargas ascendeu ao poder, ou seja, tomou o poder. Vamos entender agora um pouquinho mais sobre essa Revolução de 1930. Para dar início aí ao estudo da República Nova, também chamada de Era Vargas, é necessária aí a retomada da situação política e econômica do Brasil nos últimos anos, da década de 20. Washington Luiz, representante aí do Partido Republicano Paulista e, portanto, da elite cafeeira, chegou ao poder em 1926, né? Ele governou durante um período, ó, Washington Luiz aí, ele governou durante um período de grande insatisfação de diversos segmentos da população, tenentes, população assalariada urbana, trabalhadores rurais, e teve de colher os frutos da crise de 29. Em 1930, ocorreriam novamente eleições para a presidência. De acordo com a política do café com leite, Washington Luiz deveria indicar um representante do Partido Republicano Mineiro. Entretanto, a crise de 29 afetou de forma direta os paulistas, que ficaram temporariamente sem mercado consumidor para o café e sem a possibilidade de fazer empréstimos no exterior para a manutenção da política de valorização do produto. Temendo que um mineiro não priorizasse a questão do café, Washington Luiz quebrou o pacto entre os dois estados e indicou como candidato Júlio Prestes, também do Partido Republicano Paulista, dando assim início ao processo da Revolução. Diante desses impasses, na sucessão presidencial do Brasil, os grupos oposicionistas, ligados aí aos políticos mineiros insatisfeitos, formaram a chamada Aliança Liberal e lançaram Getúlio Vargas como candidato à presidência e o paraibano João Pessoa como seu vice. O movimento recebeu o apoio das oligarquias dissidentes, da classe média urbana e de boa parte de operários e militares. Apesar do entusiasmo aí dos membros da Aliança Liberal, Júlio Prestes obteve aí muitos votos e venceu Getúlio Vargas, que conseguiu aí também uma boa quantidade de votos. As fraudes que ocorreram em ambos os lados colocaram em dúvida aí o resultado da eleição. A frustração popular em relação ao resultado do pleito era enorme, tanto que o então governador de Minas Gerais, Antônio Carlos, político experiente, profetizou: façamos a revolução antes que o povo a faça, isto é, ou as elites contrárias à política do café com leite faziam a revolução, ou seria difícil prever as consequências de uma revolução popular, porque o povo estava insatisfeito com o resultado das eleições. Nesse contexto, João Pessoa, o candidato a vice, foi assassinado, embora sua morte tivesse sido provocada por questões pessoais. A oposição culpou o governo pelo ocorrido e a comoção popular foi enorme. Em 3 de outubro de 1930, os revolucionários ocuparam aí o quartel-general de Porto Alegre e em poucos dias
o movimento se alastrou por todo o Brasil. Uma junta militar depois Washington Luiz entregou o poder provisoriamente a Getúlio Vargas. Aí no livro de vocês, na página 22, vocês vão ver a biografia de Getúlio Vargas, né, que se chamava Getúlio Dornelles Vargas, que nasceu aí no Rio Grande do Sul. E aí tem uma foto onde mostra ele, seus familiares, sua mulher, né, sua esposa. Após a Revolução, Getúlio Vargas governou o país por 15 anos. O período em que esteve no poder ficou conhecido como República Nova ou Era Vargas, tradicionalmente dividida em 3 fases. De 1930 a 1934 foi chamado de governo provisório. De 1934 a 1937 foi chamada de governo constitucional. De 1937 a 1945 foi chamado de Estado Novo. Hoje nós vamos ver sobre o governo provisório, né, que foi de 1930 a 1934. Em 1930, Getúlio Vargas assumiu aí a presidência da República com o compromisso aí de organizar o país e convocar novas eleições. De início, encontrou dificuldades para formar seu ministério, em virtude das diferenças entre as forças políticas que o apoiaram, porém ele conseguiu habilmente equilibrar-se entre as diversas tendências políticas, manipulando os interesses de acordo com a necessidade do momento. Com o objetivo de acabar com a rede de corrupção e favoritismo criado aí pela política do café com leite, ele aprovou uma lei que dissolveu o Congresso, as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais. A justificativa para essa medida autoritária era de que a Revolução não reconhecia direitos adquiridos, ou seja, os políticos eleitos anteriormente não eram mais confiáveis para o presidente. Getúlio, então, destituiu o poder os governadores estaduais e nomeou políticos de sua confiança como interventores para os estados. Logo em seguida, vem o Conselho Nacional do Café. Na economia, uma das primeiras medidas do governo de Getúlio foi a tentar sanar a crise brasileira, né, que vinha desde a Primeira República. Nesse momento, a monocultura exportadora do café, que era o único produto, era a principal atividade econômica do Brasil. E durante a Grande Guerra, que foi de 1914 a 1918, ocorreu aí um aumento na industrialização do Brasil. Contudo, ao final do conflito, grandes potências como Inglaterra e Estados Unidos passaram a fornecer novamente seus produtos e a incipiente indústria brasileira não estava apta a aguentar essa concorrência. Desde 1906, quando ocorreu lá o Convênio de Taubaté, que a gente já viu, a superprodução de café se tornou pública. Entretanto, os cafeicultores eles continuaram a aumentar suas plantações, uma vez que o governo brasileiro sempre comprava o estoque do café que não encontrava compradores estrangeiros. Em 1929, os silos estavam abarrotados de café das safras anteriores e a colheita bateu recorde, porém não havia compradores, para o maior produto de exportação brasileiro. Com isso, ocorreram falências em todos os setores, coube ao governo resolver o problema econômico, que no Brasil recebeu o nome de crise de 1930, e durante o governo de Vargas aí foi criado o Conselho Nacional do Café, que visava diminuir os efeitos da crise e dar novos rumos à economia brasileira. As principais decisões foram queima de milhares de sacas de café, diminuição das áreas de cafezais e o incentivo à policultura, ou seja, a outras produções de produtos, o desenvolvimento da indústria brasileira, Com isso também aconteceu a Revolução Constitucionalista. Logo nos primeiros anos de seu governo, Getúlio teve de enfrentar os paulistas que tinham apoiado Washington Luiz nas eleições.
Sentindo-se aí derrotado diante da tomada de poder por Vargas, colocaram-se contra o governo e organizaram aí um movimento revolucionário no ano de 1932. E esse conflito aí foi chamado de Revolução Constitucionalista ou Revolução de 1932. Insatisfeito diante da não convocação de novas eleições presidenciais, os representantes desse movimento pressionaram o governo Vargas, planejando invadir a capital federal, que era o Rio de Janeiro, para tomar o poder e elaborar uma nova constituição para o país. A Revolução Constitucionalista contou com o apoio aí do setor mais tradicional da sociedade paulista, a oligarquia cafeeira, que desejava voltar ao poder. Setores da classe média e aqueles ligados às indústrias paulistas também apoiaram essa revolução, pois eles temiam que o autoritarismo de Vargas seria enorme para esses setores. O fato de o presidente ter nomeado interventor não paulista para o estado de São Paulo demonstrava um modo centralizador como governava. Apesar do grande envolvimento da população paulista, os rebeldes estavam isolados e Getúlio Vargas conseguiu levá-los à rendição. 633 paulistas estavam mortos e os prejuízos materiais eram enormes. Foram em vão tantos sacrifícios? Com certeza, para alguns historiadores sim, pois muitos morreram defendendo aí os interesses da decrépita oligarquia paulista. Outros estudiosos têm uma opinião diferente. Para eles, o movimento acelerou aí o processo de constitucionalização do país e obrigou Vargas a fazer concessões, Aí veio o Código Eleitoral de 1932, onde o governo de Getúlio prometeu conquistas e direitos aos trabalhadores brasileiros. Tais promessas aí deveriam contemplar todos, a população negra, por exemplo, além de compartilhar as péssimas condições de trabalho e salários baixos, com a maioria da população. Ainda sofria também com a falta de qualificação profissional e a discriminação. Apesar das promessas do governo, cerca de 10 mil negros ingressaram aí na luta paulista e compuseram aí a Legião Negra. Desses aí, cerca de 2 mil eram filiados à Frente Negra Brasileira, importante instituição aí no período que lutava por melhores condições para esse segmento aí da população. Buscando efetivar algumas de suas promessas, em janeiro de 1932, Vargas estabeleceu o Código Eleitoral Brasileiro, que trazia uma série de novidades, como o voto secreto, o voto feminino, a representação classista e a justiça eleitoral, algo que não tinha até então. No início aí do século XX, as mulheres passaram a lutar pela participação na política e vários países surgiram aí os movimentos sufragistas, Esses movimentos clamavam aí pelo direito das mulheres ao sufrágio, ou seja, ao voto. A respeito aí das mudanças, vocês podem ler um texto aí que fala a respeito das mudanças ocorridas aí na vida das mulheres, Pela luta da emancipação, da participação política. Mesmo que o Código Eleitoral de 1932 tenha estabelecido a participação das mulheres na vida política por meio do voto direto no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, aliás, esse direito aí já havia sido obtido em 1927. Apesar de serem muitas as dificuldades impostas pela sociedade da época, algumas mulheres assumiram cargos públicos. Uma delas foi Alzira Solano, que é essa que vocês vão ver a foto. Alzira Solano, aliás, essa daqui é a bióloga, Berta Lutz, Mas também teve a Alzira Solano, a primeira mulher da América Latina a assumir um cargo de prefeita, que tomou posse aí da cidade de Lages, no Rio Grande do Norte. Em Santa Catarina, a professora Antonieta de Barros, que foi eleita a primeira deputada negra do Brasil. E é importante lembrar também que na década de 30 eram baixos números de mulheres alfabetizadas,
ou que tinham acesso à educação, como o direito de votar. Era proibido aos analfabetos. A participação feminina nas urnas só recebeu maior expressão a partir da década de 70. Então, essa bióloga aí, ela foi de grande importância, que ela defendeu a participação feminina aí na política e a igualdade de direito entre homens e mulheres também no país, né? Nas eleições para os representantes políticos que formariam aí a Assembleia Nacional Constituinte, muito da velha forma de se fazer política no Brasil permaneceu. Os representantes das velhas oligarquias continuaram sendo majoritários. No entanto, houve uma novidade nessa Assembleia: a presença de 40 representantes classistas, entre eles 17 delegados, dos quais aí 17 delegados dos empregadores, 18 dos sindicatos de trabalhadores, 3 profissionais liberais e 2 dos funcionários públicos. Uma única mulher se elegeu, a médica Carlota Pereira de Queiroz. A nova Constituição, aí promulgada em 1934, garantiu alguns direitos sociais importantes aos trabalhadores, como salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, férias anuais remuneradas, indenização ao trabalhador dispensado sem justa causa, além de assistência médica e hospitalar, e contudo as mudanças na legislação não alteraram muito a situação da maioria da população brasileira, né, que continuava passando por momentos difíceis, ainda sofrendo os efeitos aí da crise de 29. Bem aí na imagem tem Carlota Pereira de Queiroz, né, na Assembleia Constituinte, foi a médica. E é isso aí. Aí, por hoje, a gente fica aqui, daremos continuidade na próxima aula. E vocês vão me responder aí as páginas. Deixa eu ver bem aqui. Começando a página 23. Depois, 27. E, por último, a 28, que fala de uma reunião com os colegas, mas que não é necessária essa reunião. Vocês podem fazer a pesquisa sozinhos, tá? Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula.